bom dia. Agradeço a Manuela, toda a equipe, né, toda a nossa gestão, por ter confiado, né, estar aqui neste momento tão feliz da nossa... E nesse início, realmente, de gestão, da gente estar palestrando, trazendo informações da nossa vivência prática, né, do nosso dia a dia, para os nossos colegas, hoje, num dia tão emblemático que a gente conseguiu, né, trazer essa celebração. Hoje a gente está celebrando o nosso Dia do Nutricionista, a gente está demarcando a importância do nutricionista na vida da nossa população. A nossa campanha aí, vocês acompanharam pelas redes sociais, né, o nutricionista salva vidas, e a proposta da temática que a gente trouxe hoje para cá, o nutricionista, né, do futuro, que comida é essa do futuro, é exatamente isso. Como nós podemos ser agentes do futuro na vida dos nossos pacientes, na vida da nossa população. Então, eu trouxe a temática, como a Manuela falou, 290 motivos para falar de agrotóxicos e implicações na saúde da população. Deixa eu ver se isso aqui... Esse aqui também tem laser point? Ele aponta ou não? Não? Então, tudo bem, sem problema. Aqui não tá passando. Não tem problema, Manu, não tem problema. Porque eu ia apontando, mas não tem problema. Essa imagem aqui, gente, não tá ótimo. Não. Essa imagem, gente, ela é muito emblemática. Na verdade, eu coloco essa imagem como uma imagem desesperadora. Porque se a gente observar que tem uma plantação e vem um avião, né, pulverizando com veneno, a nossa alimentação é um desespero. E aí eu trouxe algumas reflexões para vocês, para que a gente possa pensar junto. De que forma a gestão de agrotóxicos prejudica a nossa saúde? São indagações que realmente isso me fica no meu, né, fico pensando. Como isso prejudica a nossa saúde no nosso dia a dia? Qual a influência do uso desses defensivos nos alimentos? A classificação desses defensivos e o marco regulatório para os agrotóxicos, o mais conhecido como a PL do veneno. E como identificar esses agrotóxicos? Como a população pode prevenir esse consumo? Eu acredito que aqui, né, os nossos colegas, todos os nossos profissionais, algum momento da nossa vida, na nossa prática, quer seja em qualquer área, clínica, UAM, produção, enfim, qualquer área. Até da questão do comportamento, a Tati falou sobre os agrotóxicos, todos os palestrantes aqui citaram em algum momento a questão dos agrotóxicos. Então, eu acredito que essas indagações, em algum momento da vida de todos vocês, surgiu. Como a gente consegue fazer esse tipo de modificação? A gente está lidando aqui, na verdade, com uma indústria absurda. Então, como nós, profissionais da saúde, podemos tentar, né, modificar essa situação que a gente está vivenciando no nosso dia a dia? Então, eu trouxe um referencial teórico, porque talvez a gente não tenha a dimensão da questão do tempo em relação à liberação desses agrotóxicos. Lá em 1920, a produção industrial de substâncias ela começou a ter essa correlação no dia a dia da população como um todo. Em 1938, o Miller ele teve o que? A síntese do DDT. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, até mesmo pela questão do tempo e tudo, mas depois a gente vai continuar fazendo, tem o momento das perguntas. Se vocês forem observar a linha teórica, quando chega aqui, na década de 70, teve a proibição do DDT lá nos Estados Unidos. E aí, quando chegou em 2001, aqui em 1999, teve o quê? A lei dos agrotóxicos aqui no Brasil. E aí teve a proibição em 2008. E o Brasil sendo líder mundial, hoje nós somos líderes mundiais, né, de agrotóxicos. E isso é um dado muito absurdo, muito relevante. Então, a gente está falando de alimento o tempo inteiro, a gente está falando de consumo saudável, sustentável, mas a gente tem esse panorama. Como que a gente consegue resolver essa situação? São questões que nos inquietam e a gente precisa avançar. O Brasil, esse dado específico do dossiê da Abrasco, quem não conhece, eu sugiro que façam aquisição e se debulhem, eles adentrem nesse documento, que ele é magnífico, né? A questão ali do dossiê da Abrasco, ele já foi recebido prêmios, ele é citado, é um documento que é vinculado, inclusive, à própria Fiocruz, onde eu trabalho também. Então, eu fico muito feliz de trazer esses dados de lá. 70% do consumo
já atual, 70% já tem os pesticidas. 28% desses alimentos eles já têm substâncias não autorizadas pela Anvisa. E 7 litros por ano um indivíduo consome, né, desses defensivos, desse veneno. É um dado que... Ai, obrigada, Carla. No meio? Perfeito. Ai, ficou bom agora. É um dado alarmante. Se a gente está falando do consumo de alimento in natura o tempo inteiro, para a nossa alimentação, né? O nosso Guia Alimentar da População Brasileira, ele fala que você tem que consumir alimento in natura minimamente processado, e a Camila traz aqui para a gente uma reflexão perfeita, né? Desculpa. Daniela, perfeito. Desculpa, me senti até mal agora. A Daniela, ela traz para a gente essa reflexão em relação ao Guia Alimentar mundialmente. Então, o que acontece? Que nós, enquanto profissionais da saúde, não estamos aqui levantando uma bandeira contra isso. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu sou no momento ali de ação. A pessoa que conhece que a gente precisa estar colocando voz na nossa profissão. Se a nossa profissão, o nosso material do dia a dia é o quê, gente? Alimento. E isso aqui está acontecendo no nosso dia a dia. A gente não pode permitir que isso aconteça, que isso permaneça. Alguns efeitos, né, eu trouxe para vocês aqui alguns dados. Eu fiz aqui essa reflexão, essa revisão bibliográfica. Então, alguns efeitos dos agrotóxicos, a gente acha assim, é somente um consumo, vai acontecer uma alergia na pele, eu vou ter uma dor de cabeça. Não, gente. Essa questão dos agrotóxicos é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Os efeitos, né, vai para além disso. Tem também a questão das intoxicações. Aí eu trouxe aqui para vocês a mutagênese e o câncer. Vanessa, mas o câncer, isso a gente já sabe, né? Essa questão do dia a dia, isso está perpetuado na literatura. Sim, está perpetuado na literatura, mas às vezes a gente esquece dessa reflexão. Então, é bom a gente demarcar que isso acontece no consumo exagerado realmente ali desses defensivos, desse veneno. Então, aqui eu coloquei para vocês a relação com o desenvolvimento de câncer, principalmente dessas diversas patologias. E eu aprofundei um pouco mais. Essa toxicidade, essas intoxicações correlacionadas com a utilização dos agrotóxicos, ela traz o quê? Alterações no sistema reprodutivo, uma formação congênita. Quem é da área clínica aqui deve observar isso muito no seu dia a dia, na prática clínica, nos atendimentos, né? Então, aqui, a questão dos efeitos no feto, a questão do dano no DNA, a gente viu tudo isso hoje aqui nas palestras. Então, a gente pode perceber que as falas, elas tiveram o mesmo diálogo. A desregulação endócrina, né, tive a possibilidade de... agora, no mês passado, uma colega lá do nosso setor, a Isabela Fonseca, ela é médica, e ela fez um estudo, inclusive na Escola Nacional de Saúde Pública, e o trabalho dela era justamente esse, desregulação endócrina, e fazia uma correlação com os agrotóxicos. Uma revisão bibliográfica incrível que ela desenvolveu, e ela conseguiu observar exatamente essas informações que estão aqui, gente. A questão da diminuição do HDL, o aumento do triglicerídeo, da insulina, a correlação com o próprio peptídeo. Então, inclusive, dados relacionados à infertilidade, casos de endometriose. Vocês aí na prática clínica têm observado casos de endometriose no nosso paciente. E a gente tem uma incógnita, a gente não sabe de onde tem essas informações, né? A gente não tem ainda nada tão consistente, mas pode ser uma indagação ali pela questão do consumo desses alimentos, daqueles 7 litros, né, de agrotóxicos que a gente está consumindo no nosso dia a dia, dessas patologias que estão surgindo. Então, como a gente, enquanto nutricionista, vai conseguir agir para a redução desse consumo no dia a dia? Mas tem outras consequências também que eu trouxe para a gente. Alterações, alergias, dermatites, né, o sofrimento psicossocial, mental. A Marta trouxe, né, a experiência que ela tem lá no IPUB. Essa questão da dieta, né, vegetariana é magnífica. E a gente pode também tentar refletir qual é a aquisição desse alimento. Pensando numa experiência lá até da Fiocruz, eu faço parte de um grupo que a gente dá suporte técnico, gestor e fiscal do contrato, na elaboração de termos de referência, né, e projetos básicos em relação a restaurante da instituição.
No momento, a gente ainda não tem a possibilidade de ofertar em todos os restaurantes, que também são restaurantes terceirizados, parte da alimentação como agroecologia. Porém, hoje, nós temos 2 espaços, que é a Escola Politécnica, que oferece 30% pelo menos dessa alimentação baseada na agroecologia, e agora o restaurante que foi reinaugurado da ENSP também tem esse percentual valorizando a questão da agroecologia. Então, assim, a gente precisa trabalhar uma questão realmente de formiguinha, porque quem trabalha na UAM, eu acabo perpassando por algumas áreas, né? Quem trabalha com UAM, quem trabalha com essa parte de contrato, sabe como é difícil, até mesmo dentro do serviço público, tentar modificar essa relação. Quiçá, né, quem está trabalhando ali no dia a dia, na rede privada, que é muito mais difícil. Porque é você com o seu patrão, com o seu chefe, tentando falar para ele que a alimentação saudável é importante. Né? Porque ele gera o quê? Foi o que a Marta falou aqui, ele quer saber de lucro. E a gente tem que ter sempre um olhar ultrapassando ali pela questão da saúde, sempre da saúde. Né? A gente tem, claro, que a gente está trabalhando ali num restaurante comercial, a gente tem que tentar fazer esse equilíbrio. Mas sempre a gente, enquanto profissional da saúde, tentar colocar isso à frente, adiante. Então, pensar, inclusive, na questão de morte. Os agrotóxicos, eles causam morte, e a gente precisa ter um olhar também para isso. São essas consequências do consumo dessas intoxicações. Agora eu que vou beber água. Vamos lá. Vocês devem ter visto esse tema desde o mês passado, de junho, ele está sendo bombardeado nas mídias sociais, né? Enfim, no mundo, na verdade. E houve o que? A modificação da classificação dos agrotóxicos no Brasil. Inicialmente, a classificação era em 4, né? Tanto do pouco tóxico até a toxicidade, mas elevado, extremamente tóxico, pensando na questão do DL, o limite, né, tolerável em relação ao consumo. Então, ainda tem as faixas. E o que aconteceu agora no mês de julho? Não sei se vocês observaram, que teve a questão do marco regulatório dos agrotóxicos. Nada mais é do que a pele do veneno. Nada mais é do que a pele do veneno. O afrouxamento das políticas, né, dessa classificação, para que essas indústrias, essas empresas, ela pudessem vender cada vez mais. Eles não estão preocupados com a saúde da população. E o que acontece? Inicialmente era assim, extremamente tóxico, altamente tóxico, mediamente tóxico e pouco tóxico. Essa era a classificação. E agora ficou como? Antes, a gente tinha essa correlação dessa classificação. Agora, a maior preocupação do governo é o quê? Se tem risco de morte, ponto. Não é por aí. Né? O governo liberou mais de 51 agrotóxicos no Brasil só esse ano, totalizando 290. Então, a gente não sabe o que come. A gente não sabe mais o que a gente está consumindo no nosso dia a dia. E aí, eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de conhecer, de observar esse trabalho magnífico, né, da Bombardier. Vocês conseguem baixar, podem olhar, vocês conseguem baixar, tem a versão em português, também tem a versão em inglês. Ela fez o pós-doutorado dela lá fora, e ela fez esse estudo cartográfico magnífico. Gente, vale realmente a pena observar esse documento. O outro que eu já indiquei para vocês é o dossiê da Abrasco, que é a Geografia do Uso dos Agrotóxicos no Brasil e a conexão com a União Europeia. Por que com a União Europeia? Justamente porque na União Europeia, eles liberam, países desenvolvidos, né, toda essa questão dos agrotóxicos, mas quem é consumidor são o quê? Somos nós. Então, a gente precisa fazer essa correlação, a gente precisa ter esse diálogo, esse aprofundamento do que está acontecendo. Então, ela faz esse levantamento exaustivo. Então, vale a pena, quem tiver a possibilidade, até mesmo de aprofundar na temática, ter esse documento. Então, gratuito, baixem na internet. Então, dentro desse documento, eu pensei uma tabela, um gráfico dela, falando aqui a quantidade do uso dos agrotóxicos no Brasil por regiões. Então, é só vocês observarem aqui, né, a quantidade de agrotóxicos dentro da região. Então, aonde que tem menos, gente? E aonde, o que está acontecendo agora, né? Cada vez mais, né, querendo, né, os celeiros aí avançando na nossa região amazônica. Então, a gente precisa observar com muito carinho todas essas informações. E eu trago mais uma indagação. Como evitar a intoxicação?
Será que transformar o trabalhador rural em astronauta, a gente vai conseguir isso? Botar ele todo encapado? Será que a gente consegue mudar essa situação? Fico pensando nele no dia a dia, né, com aquela roupa, paramentado. Mas isso a gente observa, né, no dia a dia. Fazendo uma associação, a roupa que ele utiliza hoje acaba sendo de astronauta mesmo. Talvez a gente devesse considerar não beber mais água, porque a nossa água também está contaminada. Outra alternativa seria não se alimentar. Vamos viver de luz. Eu acho que pode ser uma alternativa plausível. O que vocês acham? Acho que não vai dar muito certo também, né? Ficar longe do campo das plantações. Desde a primeira palestra até agora das meninas, a gente não está vendo que esse é o caminho. Nós somos nutricionistas, a gente precisa estar o quê? Com o pé ali aonde? Na terra, o contato realmente com a agricultura. Ficar longe do campo e das plantações, eu acho que também não é um bom caminho. Aí a gente observa essas fotos eu peguei da internet, aleatória. Atenção, água potável, mas ali é proibido banho e pesca. É complicado isso, mas a gente vê essas informações por aí, né? E aí tem lá a quantidade de agrotóxico nos moranguinhos, mas a gente consome o morango. A plantação lá, será que a gente precisa ficar distante dessa plantação tão bonita? Ou os nossos trabalhadores rurais, eles precisam trabalhar desta forma e a gente consumir os alimentos envenenados? Eu acho que não é essa a opção. Essas alternativas, elas não são, elas não podem, elas são realmente inviáveis para as políticas públicas. Não é isso que a gente deseja no nosso dia a dia. Em qualquer área, né? A gente está falando aqui de nutrição em qualquer área. A gente tem que ir contra todas essas questões que o governo está trazendo para a gente. E há outras escolhas, porque aqui eu vim trazendo indagações, vim trazendo questionamentos, mas Vanessa, para onde eu vou? O que eu devo fazer? Fica muito fácil criticar, né? E não trazer nenhum tipo de apontamento para a gente modificar essa situação. Há outras escolhas? Acho que sim, né? Acho que a gente está aqui nesse momento pensando na nutrição do futuro. Então, há escolhas diferenciadas, até mesmo para valorizar cada vez mais a nossa profissão, né? E a nossa campanha desse ano é bem bonita, bem linda, dizendo que a gente, nutricionista salva vidas. E é isso, nós salvamos vidas, e a gente está hoje aqui no dia 31, né, no nosso dia do nutricionista, tentando salvar vidas, e vocês todos nós sendo o quê? Agentes multiplicadores de tudo que está sendo transmitido aqui. Então, fortalecer e aprimorar a legislação vigente é um primeiro passo. Porque se a gente não conseguir observar através das casas legislativas, trazer essa informação, essa temática, o tempo inteiro, ser chato mesmo, né? A gente não vai conseguir muita coisa. Eliminar a isenção fiscal vigente para fortalecer os órgãos reguladores. É um outro caminho. Induzir a produção de alimentos saudáveis. Foi falado aqui perfeitamente, brilhantemente, por todas as minhas colegas, valorizando a agroecologia, a questão dos alimentos orgânicos. Está próximo com esses produtores, eles te conhecem. Por que não a gente, enquanto nutricionista, também tentar experimentar essa prática? Foi ano passado, foi com a minha equipe, a gente foi num local, a gente é muito pertinho aqui, em Magé, e eu fiquei muito feliz quando eu conheci uma pequena fazenda e as vaquinhas tinham nome. Gente, era lindo. As vacas tinham nome. A Débora está aqui. A Débora estava lá. A gente fez essa visita. Então, as vacas tinham nome, as galinhas tinham nome, os porquinhos tinham nome, todo mundo tinha nome. E, assim, era tudo muito harmônico. E isso é lindo. A gente tem que observar, a gente tem que olhar que a natureza, ela é muito bonita, ela é expressiva, ela traz o quê? Tem que trazer paixão. A gente tem que ter o quê? Um nutricionista apaixonado pela sua profissão. Se a gente não tiver também um nutricionista apaixonado e entender que isso daqui vai modificar, a gente vai ficar acomodado nas nossas cadeiras. Fortalecer a agricultura familiar, já adiantei, e pensar também aqui na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A gente também tem que estar com um olhar atento a essas questões, porque menos de 2% do financiamento público se destina a esses modelos sustentáveis. Eu acabei de falar a experiência lá da própria Fiocruz, né? Diminuir esses incentivos fiscais em relação ao uso do veneno e a política consistente da questão da própria reforma agrária. Fortalecer as ações de vigilância em saúde, possibilitar que a sociedade opine participações das decisões. A gente quer ser ouvido. Nós precisamos ser ouvidos. E aí vocês não podem pensar, mas é o governo, é o parlamentar. Nós somos sociedade civil, a gente tem que estar lá, tem que ter voz. Vamos assinar as petições públicas. A partir dali também é um movimento, a gente também tem que ser ouvido em todas as formas possíveis.
né? Ajustar as políticas e práticas ao compromisso formalizado pelo Estado brasileiro junto à ONU. Né? Mais uma vez, a questão aí da implementação da Agenda 2030, que as colegas também trouxeram aqui, que são eixos importantes das ODS, e a gente precisa ter um olhar ampliado para que 2030, gente, 2030 é amanhã. Então, a gente precisa caminhar, correr, realmente, para que tudo isso daqui a gente possa conseguir ter efetividade no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente é um cenário, né? É um cenário que a gente atualmente vê várias revisões bibliográficas, revisões sistemáticas, no dia a dia, inclusive dados estatísticos, enfim, artigos do próprio IFF, Instituto Fernandes Figueiras da Fiocruz, que tem essas informações sobre a questão dos agrotóxicos no leite humano. Mas a gente quer isso? Não. A gente quer, eu quero, todos nós queremos leite sem agrotóxicos. Então, eu agradeço todos vocês pela atenção e o contato aqui.